Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta. Mais uma semana, mais um programa Luz da Fé chegando até você. Que alegria nós estarmos juntos. E eu já quero perguntar a você, você está inscrito no nosso canal? Inscreva-se, aperta aí no botãozinho de inscrever-se e aí você também dá o like, dá o joinha se você gostou do vídeo. Deixa o seu comentário, você deixa a sua sugestão, aquela crítica construtiva, aquele pedido de oração, coloca aí nos comentários. Também você divulga, compartilha esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a muitos lugares, muitos corações. E por fim, você também clica aí no sininho, porque aí o sininho vai te dar notificação. Vídeo novo no canal, nosso canal aqui do Cancional Oficial no YouTube, vídeo novo prontinho, saiu do forno, você vai ser o primeiro a saber, tá bom? E olha, essa camiseta aqui é um lançamento, camiseta Polo, São Bento, olha que camiseta bonita, cor verde, São Bento, essa aqui é tamanho M, ela pode ser sua, né? Só você adquirir, loja.cancional.com. Gostou dessa camiseta? Masculina aqui, olha que bonito, pode se dar para o seu marido, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu tio, né, o filho. Essa camiseta bonita Polo, loja.cancional.com, muito simples. Vai lá, depois do programa, vai lá no loja.cancional.com e adquira a sua camiseta e vai evangelizando com essa medalha aqui de São Bento, tá bom? Dica dada. Vamos continuar, gente, no Catecismo. Estamos refletindo sobre a ressurreição da carne. E agora, o Catecismo, ele falando desse artigo 11, né, o 11º artigo aqui da nossa profissão de fé, creio na ressurreição da carne, ele agora vai abordar um outro aspecto. Até então, nos programas anteriores, estávamos falando sobre a ressurreição dos mortos. Agora, o Catecismo vai refletir sobre essa realidade da morte. Morrer em Cristo Jesus. E o Catecismo diz o seguinte, a partir do número 1005. Para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo. É preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. Ou seja, pela morte, a nossa alma ela é separada do corpo. E no dia da ressurreição dos mortos, no dia final, a nossa alma, que foi separada do corpo, ela será novamente reunida a esse corpo, mas não é o mesmo corpo de antes, é um corpo glorificado. E o Catecismo vai falar a respeito da morte, dizendo que ela é um enigma. É diante da morte que o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Em certo sentido, a morte corporal é natural, mas para a fé ela é, na realidade, o salário do pecado. E para os que morrem na graça de Cristo é uma participação na morte do Senhor, a fim de poder participar também de sua ressurreição. E aí o Catecismo vai abordar 3 aspectos importantes da morte. O Catecismo vai dizer que a morte ela é o termo, ou seja, o final da vida terrestre. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é de que a morte ela é consequência do pecado. E o terceiro aspecto é de que a morte em Cristo ela é transformada. Então, quando fala que a morte ela é o final da vida terrestre, o Catecismo vai dizer que as nossas vidas elas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos, e como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Conta-se que um rei muito rico, ele deu a cada um dos seus súditos, lá do seu reino, deu 86.400 moedas de ouro. Uma fortuna, 86.400 moedas de ouro, para cada um dos seus súditos. Ele dizia assim, olha, vocês precisam, nesse dia, gastar essas 86.400 moedas de ouro. E aí, quando eles gastavam aquelas 86.400 moedas de ouro, no dia seguinte o rei dava novamente 86.400 moedas de ouro. Até que foi chegando um tempo de que aqueles súditos não conseguiam mais gastar aquelas 86.400 moedas de ouro. Já não tinha mais o que comprar, já não tinha mais, então estava sobrando. Só que quando sobrava aquelas 86.000 moedas de ouro, na verdade, não ficava para elas assim, como um troco, uma dívida, nada, um troco para eles. Não ficava para o dia seguinte. O que eles
sobrava naquele dia, das 86.400 moedas de ouro, ao final do dia eles perdiam. Não tinha mais como ficar com aquelas moedas. Era preciso saber gastar. É assim que Deus faz conosco. Todos os dias Deus nos dá 86.400 segundos. O dia, as 24 horas, é formada por 86.400 segundos. E esses 86.400 segundos que Deus nos dá a cada dia, a gente tem que saber gastar bem. Tem que saber utilizar bem. Se nós não utilizamos bem esses 86.400 segundos de cada dia, chegar ao final do dia você diz, olha, eu não aproveitei, então, o dia já passou. Agora é um novo dia que começa. E assim a gente vai envelhecendo. O que você tem feito com o seu tempo, meu irmão e minha irmã? Você tem parado para pensar nisso? O que você tem feito com o seu tempo? Você tem aproveitado bem o seu tempo para amar, para perdoar, para conviver bem com seus familiares? Você tem aproveitado o seu tempo para crescer no conhecimento da palavra de Deus, das coisas santas? Ou você tem aproveitado o tempo, ou melhor, não tem aproveitado, mas tem gastado o seu tempo com festas, farras, vícios, pecado, juntando pecado sobre pecado? O que você tem feito com o seu tempo? Lembre-se, uma hora esse tempo vai acabar. A morte é o fim da vida terrestre. Por isso que a gente tem que saber muito bem levar o tempo que nós temos. A morte é consequência do pecado, né? Vai nos dizer isso, né? Que Deus não queria que o homem morresse. Ele criou a gente para a vida eterna, né? Mas por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, né? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, cometeram aquele pecado chamado pecado original. A morte entrou no mundo. E assim, o último inimigo a ser vencido, como vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo do homem é a morte. Mas essa morte, que é o último inimigo a ser vencido, ela também, em Cristo Jesus, de uma maldição que era a morte até então, ela se torna uma bênção. E veja aqui o que fala a palavra de Deus. Quando o catecismo fala isso, que Jesus, a obediência de Jesus transformou a maldição da morte em bênção, o catecismo vai citar essa passagem de Romanos 5. Eu quero ir terminando esse Luz da Fé de hoje, citando essa passagem, quando diz o seguinte, onde porém se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja, até o pecado, essa maldição do pecado, né, essa maldição da morte, que é o salário do pecado, né? O salário do pecado é a morte. A morte, que até então é uma maldição, pela obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, agora se torna uma bênção. E por que se torna uma bênção? O catecismo aqui vai dizer para nós que ela se torna uma bênção porque, apesar de todo o pavor que Jesus teve, né, diante da morte, pedindo ao Senhor, ao Pai, faça de mim esse cálice, vai dizer que ele assumiu a morte em um ato de submissão total e livre à vontade de seu Pai. Jesus obedeceu, Jesus encarou a morte, Jesus venceu a morte pela sua ressurreição. E quando você está com Jesus no seu coração, meu irmão e minha irmã, acredite, a morte não é o fim, ela é o começo, é uma passagem, é uma Páscoa. Para aquele que não crê, a morte é o fim. Morreu, acabou tudo, não tem mais esperança. Mas para nós não, para nós que acreditamos, a morte não é o fim. A morte é o começo da eternidade, o começo de uma vida nova. E nós voltaremos para esse corpo glorioso, viu? Nós voltaremos para esse corpo glorioso. Sim, voltaremos. Esse corpo glorificado. Voltaremos para esse corpo na ressurreição final. Alegre-se com isso, meu irmão e minha irmã. A morte não é o fim. A morte para nós cristãos é uma Páscoa, é uma passagem. Deus abençoe você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.